Irei agora em Efésios capítulo 5 e o versículo 18. Efésios capítulo 5 e versículo 18 é o nosso texto dessa manhã. Essas palavras sobre a obra do Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Bem, nossa série de estudos sobre a doutrina do Espírito Santo, nós haveremos de lidar nessa manhã a respeito desse tema, o encher do Espírito e a unção do Espírito Santo. Se eu puder por um minuto recapitular o que nós estudamos no domingo passado, porque esse estudo é uma continuação daquele estudo, nós vimos a respeito do batismo do Espírito Santo. O ensino bíblico a respeito do batismo do Espírito Santo é que o único batismo do Espírito na Bíblia, mencionado em toda a Escritura, é o ato do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Santa Trindade, vir habitar na vida do crente no momento da conversão. O batismo do Espírito acontece na conversão, quando o Espírito passa a habitar na pessoa de modo permanente, como um selo daquela salvação. O próprio Espírito, segundo Jesus Cristo, é o dom de Deus. O dom como selo dado a uma pessoa salva, que o fortalece, uma garantia de que ela é agora uma filha, um filho de Deus. Que o batismo do Espírito na conversão, nós aprendemos, não é acompanhado de sinais sensoriais, como línguas estranhas ou sensações físicas. Nós não encontramos isso na palavra de Deus. Nós vimos que o derramar inicial do Espírito Santo no dia de Pentecostes, sim, aquela promessa de Cristo, o profeta Joel, cumprido ali em Atos capítulo 2, foi manifesta assim por sinais visíveis para a inauguração da igreja do Novo Testamento. Isso aconteceu na vida daqueles discípulos apenas, 120 discípulos, alguns deles, mas não naqueles que foram conversos naquele dia, convertidos, aquelas 3 mil pessoas. Houve uma dimensão pública com sinais para marcar a inauguração da igreja, capacitando os discípulos para uma tarefa diante deles, que era pregar o evangelho àquela multidão que se encontrava em Jerusalém. Então nós vimos uma dimensão individual no coração daqueles 3 mil convertidos. Um novo coração foi dado, um amor pela palavra, oração, comunhão no Espírito. É exatamente esse o aspecto do batismo do Espírito Santo que continua até hoje. Quando Cristo, ao salvar uma pessoa, dando o seu Espírito, são essas as coisas que nós sentimos. Uma nova mente, um novo coração, um desejo por santificação, um amor à palavra, a descoberta da oração. Nada de tremor na espinha, nada de frio na barriga, nada de cair no chão em risadas ou em choros. Nós não encontramos nada do tipo na palavra de Deus, nada de línguas estranhas. Nós vemos sobre os 3 mini Pentecostes em Samaria, em Cesareia, Cornélio, Romano, e então Paulo em Éfeso. O significado deles, que eram cópias, mini Pentecostes, no dia de Pentecostes, com o mesmo sentido de proclamar a vinda do Espírito aos gentios. E aquele grupo que se encontrava em Éfeso também. E essa é a posição histórica das igrejas do Senhor Jesus Cristo ao longo da história. Um só batismo, no momento da conversão, e daí em diante experimentamos a graça de Deus pelo seu Espírito a ativar a nossa mente, a amar a palavra e a nos submeter a ela. Bem, a pergunta então que se levanta é essa. Ainda embora não haja um segundo batismo, uma segunda bênção, será que o crente, será que nós podemos sentir a obra do Espírito para além da conversão? Em ocasiões posteriores à conversão, será que nós, de modo consciente, podemos perceber ou agir a ação do Espírito em nossa vida? A resposta bíblica é sim. Nós podemos sentir. Isso acontece por meio daquilo que a Bíblia chama de o encher do Espírito Santo. Aqui está no versículo 18, capítulo 5 de Efésios: e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós já consideramos em nosso segundo estudo, não no estudo anterior, mas no segundo estudo sobre a doutrina do Espírito, a respeito da comunhão do Espírito. O que é a comunhão do Espírito? Quais são essas manifestações subjetivas, não sensoriais, físicas, visíveis como o olho físico, mas subjetivas do Espírito em nossa vida, de modo a percebermos a ação do Espírito Santo em nós. Que o Espírito Santo pode ser experimentado, percebido na vida do crente de modo visível. Bem, a pergunta que normalmente é feita nessa mesma linha é, quanto ao capítulo 2 de Atos, no qual nós nos concentramos no domingo passado, se os discípulos, aqueles 120 discípulos reunidos ali, esperando em Jerusalém a promessa do Espírito, já haviam anteriormente sido batizados pelo Espírito, isto é, salvos, recebendo o Espírito no momento da conversão. O que foi então que aconteceu com eles
quando o Espírito de Deus desceu ali em Jerusalém de maneira pública sobre a igreja visível reunida naquele dia. Lucas nos diz, se você abrir comigo em Atos capítulo 2, em versículo 4, ele nos informa o que aconteceu ali com aqueles discípulos. Ele diz que todos foram cheios do Espírito Santo. É isso que aconteceu com eles. Eles já haviam sido salvos e receberam o Espírito Santo no momento da conversão. Quando Cristo Jesus, após a sua ressurreição, aparece a eles e diz: recebei o Espírito Santo, então ele sopra sobre eles. Isso é uma autenticação da autoridade que eles, como apóstolos, agora, visivelmente, tinham o selo do Espírito Santo para realizar aqueles milagres e sinais que os apóstolos somente deveriam realizar, de modo a autenticar a mensagem que eles estavam proclamando e seria então escrita na Bíblia. E agora aqui, mais uma vez, no dia de Pentecostes, eles estão então cheios do Espírito Santo. Não batizados pelo Espírito Santo novamente, mas sim cheios do Espírito Santo para, veja, realizar uma obra que estava diante deles. Eles estavam reunidos nesta casa, esperando juntos a vinda do Espírito. Esse era o dia de Pentecostes, não é? Após a Páscoa, uma grande multidão de pessoas reunidas em Jerusalém, de judeus que haviam nascido em outros países, não em Israel, em Roma, na Babilônia, no Egito, na Grécia, que não falavam a língua hebraica nem o aramaico, porque haviam sido criados numa língua diferente. Eles se encontravam em Jerusalém, e o Espírito descendo, autenticando aqueles discípulos. O início da igreja no Novo Testamento ali, eles são capacitados pelo encher do Espírito para uma tarefa, evangelizar aquelas pessoas de vários países. Por isso que eles foram capacitados a falar em línguas estrangeiras, idiomas, não em línguas estranhas, muito menos em línguas de anjo. E ali eles pregaram o Evangelho de Jesus Cristo e 3.000 pessoas foram convertidas ao ouvir a palavra de Deus. Assim, no Novo Testamento, então, há manifestações e bênçãos do Espírito Santo na vida do crente que são posteriores à salvação. Não é uma segunda bênção, nem um segundo batismo, mas muitas bênçãos, que vêm como resultado da salvação e da obra contínua do Espírito Santo na vida do crente. Isso é chamado de o encher do Espírito Santo. Há um velho dizer: um só batismo do Espírito, salvação, e muitos encheres, muitos preencheres do Espírito ao longo da jornada cristã. Bem, o que é esse encher do Espírito Santo? O encher do Espírito Santo e a unção do Espírito Santo, primeiramente, correspondem à mesma coisa. O encher do Espírito e a unção do Espírito correspondem à mesma coisa. Isso não tem nada a ver com um suposto batismo adicional inventado pelos pentecostais. Esse batismo deles, na verdade, trata-se, como nós vimos em um estudo anterior, de experiências extasiantes. Experiências sensoriais acompanhadas de várias supostas sensações físicas e supostos dons de línguas estranhas. Não encontramos nada disso no encher do Espírito. Nós já vimos que o batismo do Espírito é na salvação e o encher do Espírito ao longo da vida. Eles pegam esses dois momentos, esses dois conceitos, colocam junto e dizem aqui: olha só, o encher do Espírito, olha só, o batismo do Espírito, uma confusão teológica tremenda. O encher do Espírito, no livro de Atos, é de uma natureza muito diferente em caráter e em propósito do atual batismo do Espírito pentecostal, que diz que todo crente deve receber após a salvação. Obviamente, nesse capítulo 4 de Atos, versículo 2, capítulo 2, versículo 4, nós vemos uma conexão entre o encher do Espírito e o dom de línguas estrangeiras. Veja aí, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Eu não vou me demorar aqui na questão do dom de língua estrangeira. Nós lidaremos com isso junto com os dons revelacionais e dons de sinais, os cessacionismos dele no próximo estudo. Mas apenas para dizer que essas línguas aqui foram línguas estrangeiras, idiomas reais, existentes, não é? Não línguas estranhas, jamais ouvidas sobre a face da terra um dia, muito menos línguas de anjos, como eu mencionei. Foram apenas os discípulos nessa ocasião, algum número entre os 120, não todos eles, sobretudo os apóstolos, que era um sinal para o judeu incrédulo. Esse é o sinal da língua. O judeu incrédulo, para compreender que o Messias já tinha vindo,
que a bandeira da igreja judaica havia descido do mastro e a bandeira da igreja judaico-cristã havia subido do mastro. Eles haviam desprezado o Messias e ali estava a obra de Deus, promessa de profeta Joel sendo cumprida, um sinal para o judeu incrédulo. A mesma coisa acontece nas outras ocasiões do derramar público do Espírito em mini Pentecostes, onde somente em 2 ocasiões, não nas 3 ocasiões seguintes, o dom de línguas é manifesto também. As línguas aqui foram um sinal para o judeu incrédulo, que recusavam a palavra de Deus. Línguas eram um sinal para testificar ao judeu incrédulo, não dado a todo crente, como muitas pessoas são levadas a imaginar. Nós não lemos nada quando aqueles 3.000 convertidos, depois da pregação de Pedro, nós não lemos nada a respeito deles falando em línguas ou coisa do tipo, apenas os discípulos e com o objetivo. Primeiro, então, encher do Espírito no dia de Pentecoste, por ter uma dimensão pública, de inaugurar a igreja visível ali no Novo Testamento, foi então acompanhado por esse grande sinal, de falar em língua, e uma língua estrangeira, não é? A língua dos médios, dos persas, dos gregos, dos babilônios, línguas reais, idiomas, para que os discípulos pudessem assim pregar aquela multidão de pessoas de vários países que se encontravam em Jerusalém. Nenhuma das outras referências, como mencionei, do encher do Espírito, está conectada ao dom de línguas. Isso contraria o que os pentecostais dizem, que em todo o encher do Espírito, ou o batismo do Espírito, o sinal visível disso é o falar em línguas. Obviamente, as únicas 2 ocorrências de línguas com o batismo do Espírito são os 2 mini Pentecostes, que, como já observamos, não se referem ao encher do Espírito, mas uma manifestação pública, um derramar público do Espírito, uma cópia do dia de Pentecostes, mini Pentecostes, que tinha o mesmo propósito público do derramar no dia de Pentecostes. Bem, assim, quando crentes preocupados em honrar a Deus realmente começam a estudar a palavra de Deus, eles invariavelmente chegam a perceber quão distante da verdade estão essas novas ideias sobre o Espírito ensinadas e proclamadas por ele. E quão claras, quão certas, quão seguras são as doutrinas da palavra de Deus a respeito do Espírito Santo de Deus, proclamadas ao longo da história, amadas e defendidas e honradas por igrejas bíblicas. Lembre-se que esse movimento, essa ideia do batismo do Espírito é algo recente. 50 anos para cá foi tomado como bandeira por um movimento que também é recente, não é? Iniciado em meados do século XIX. Bem, o ensino sobre o encher do Espírito. Nós vamos considerar 8 passagens no livro de Atos para entendermos o que é esse encher do Espírito Santo. Se você abrir comigo, logo aí no capítulo 2, esse é o nosso primeiro versículo, nós lemos que eles foram cheios do Espírito Santo. Todos os discípulos, não é? Cheios. No capítulo 4, no versículo 8 de Atos, nós lemos: então Pedro, isso é Pedro, esse é o ministério, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais povos e vós, anciãos de Israel. E aqui segue Pedro, não é? Fazendo a sua defesa depois de ter sido preso diante do Sinédrio. Ele foi cheio do Espírito Santo para uma tarefa que estava diante dele: defender o cristianismo, defender a palavra de Deus. E nós lemos no capítulo 4, versículo 31 e versículo 32, que esse mesmo Pedro foi novamente cheio do Espírito Santo, e agora, junto com os outros discípulos, após ele ter sido liberto da prisão, se reuniu com os outros discípulos, e em resposta à oração, por ajuda, por testemunho, ele foi cheio do Espírito Santo novamente. Versículo 31 e 32. E quando estes, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra. Pedro foi enchido uma vez, e agora ele é preenchido novamente para uma tarefa. Se você abrir em Atos capítulo 6, esse é o nosso 4º texto, versículo 3, nós lemos essas palavras: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Aqui nós lemos que o encher do Espírito Santo era uma qualificação para o diaconato. E a sabedoria espiritual e a santidade, sabedoria na palavra e a santidade de vida indicava que essas pessoas estavam cheias do Espírito Santo. Não pular e pipocar de um lado para o outro gritando aleluia, mas sabedoria e conhecimento da palavra. Em Atos capítulo 7, versículo 55, capítulo seguinte, nós lemos: mas ele, São Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita do
Pai. Estevão foi preenchido pelo Espírito Santo e recebeu graça para morrer por Cristo, para o martírio, para ser apedrejado ali. E no capítulo 9, no versículo 17, nós lemos sobre Paulo. E Ananias foi e entrou na casa onde estava Paulo, e impondo-lhes a mão, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Um sinal visível, não é? Paulo foi preenchido do Espírito, por quê? Após a sua conversão, para enfrentar as coisas que Deus tinha preparado para ele, uma grande jornada, um grande ministério, um grande trabalho missionário, uma tarefa diante dele. E por último, no capítulo 13 de Atos, no versículo 9, nós vemos ali que o Espírito Santo encheu Paulo novamente em preparação para o seu trabalho, dando a ele discernimento e ousadia na palavra. 13, versículo 9, todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele. Bem, aqui está Paulo mais uma vez. Veja, quando nós consideramos essa série de versículos aqui em Atos, nós aprendemos pelo menos 4 coisas importantes sobre o encher do Espírito. Primeiro, que em várias ocasiões diferentes, as mesmas pessoas foram por várias vezes enchidos do Espírito. Percebe? Um só batismo, vários preenchimentos do Espírito Santo. Em circunstâncias diferentes, para tarefas diferentes que eles tinham diante deles. Em segundo lugar, nós vemos por meio desses versículos que o encher do Espírito Santo gerou ousadia, gerou fluência no testemunho, gerou um grande amor pelos irmãos, unidade de propósito. Aqui estão eles em Atos, capítulo 4, orando juntos. Gerou profunda dedicação na obra do Senhor, foi visto pela mordomia dos bens, dividindo uns com os outros naquele momento de necessidade. O encher do Espírito gerou sabedoria, Paulo, Pedro defendendo a palavra, discernimento espiritual, conforto na perseguição, segurança no meio de provações, gozo e alegria. Esses foram os resultados do encher do Espírito Santo. Esses encheres são sempre percebidos em termos do que eles cumpriram na vida daquela pessoa e não em termos de como essas pessoas sentiram ser cheias do Espírito. Nada de sentimentos aqui. A agenda do Espírito é sempre dada para um objetivo prático. Eles foram cheios do Espírito Santo, então eles começaram a fazer algo. Testemunhar, evangelizar, suportar provação, sofrer martírios para Cristo. O encher do Espírito, uma capacitação para uma tarefa prática. E é exatamente isso que o encher do Espírito se refere na palavra de Deus. Uma capacitação especial para uma tarefa específica diante do crente. O Espírito Santo não quer dado para uma pessoa se encher e se gabar diante dos olhos dos outros. Porque o Espírito Santo não é como uma roupa bonita, um perfume, um troféu que eu exibo por aí. Nada do tipo. Uma tarefa, uma capacitação específica. Em Efésios capítulo 5, se você abrir comigo, Efésios 5, versículo 18, no nosso texto, nós lemos isso: falando entre vós em salmos e hinos, em cânticos espirituais. Esse é o versículo 19, perdão. E não vos embriagueis com vinho, versículo 18, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Veja, esse capítulo inteiro, se você ler em casa com calma depois, onde Paulo se refere ao encher do Espírito Santo no versículo 18, é um capítulo que fala sobretudo sobre, primeiro, autocontrole. Você vai observar um desses versículos, sobre santidade e sobre comportamento sábio. E o que Paulo está dizendo aqui é que o encher do Espírito deve ser buscado de modo a cumprir esses objetivos: autocontrole, santidade, comportamento sábio. O encher do Espírito para uma tarefa, para algo a ser realizado. Desse modo, o encher do Espírito na palavra de Deus é um benefício prático que é dado a todo crente, como em Atos, para uma tarefa específica, como nós vimos, para testemunhar, pregar, viver sacrificialmente, ser mordomo fiel, amar, e também, como nós vimos aqui em Efésios capítulo 5, para viver uma vida santa. Esse é o encher do Espírito Santo. É de grande significância percebermos que no livro de Atos, aqueles que foram preenchidos do Espírito Santo, eles nunca oraram para serem enchidos do Espírito Santo. Perceba que eles não oram pelo nome dizendo: ó Senhor, enche-nos do Espírito Santo. Você não vai encontrar isso na Bíblia.
Não há indicação que oraram por isso de um modo específico. O que eles fizeram então? Eles oraram por poder, por ajuda, por sabedoria, por discernimento espiritual, para serem fortalecidos na aprovação e para realizarem várias coisas, como em Atos capítulo 4, versículo 29. Ó Senhor, agora ouve a oração dos teus servos, dá ousadia no falhar, etc, etc, etc. Mas embora eles não pediram especificamente por isso, pelo encher do Espírito Santo, por serem cheios do Espírito Santo, o que eles receberam foi exatamente isso. Eles foram cheios do Espírito Santo. Você percebe o sentido? Em outras palavras, o encher do Espírito Santo não foi uma experiência que um crente devesse buscar como um fim em si mesmo. Senhor, me dá o encher do Teu Espírito Santo para que eu fique brilhando aos olhos de todo mundo e saia a luz na minha boca e no meu ouvido e todo mundo me veja como um super crente. De maneira nenhuma. Eles não pediram diretamente pelo Espírito Santo em si, nesse sentido, como um fim em si, mas para um propósito a ser feito, uma tarefa a ser realizada diante deles. Daí nos é dito também aqui nesse capítulo, em nenhuma das ocasiões registradas sobre o encher do Espírito Santo, que esse encher, ele tem envolvido alguma sensação física ou sensorial de qualquer tipo. Essas supostas sensações físicas como prova do encher do Espírito Santo são invenções pentecostais. Elas não estão na palavra de Deus, de maneira alguma. Os únicos sentimentos conectados com o encher do Espírito Santo que nós percebemos aqui no livro de Atos são aqueles de amor, gozo, alegria. Obviamente eles sentiram uma grande segurança de sua salvação, que Deus estava com eles também. Não há menção qualquer de alguma sensação física, seja como tremor nos braços ou nas mãos ou nas pernas, nem um senso de leveza física, como algumas pessoas dizem, nem êxtase, nem movimento involuntário dos braços ou coisa do tipo, nada físico ou é mencionado ou indicado em nenhum desses encheres do Espírito Santo. Ninguém, ao ser preenchido pelo Espírito Santo por uma tarefa, começou a gritar de repente, nem mesmo aleluia, glória a Deus. Ninguém, ao ser preenchido pelo Espírito Santo, de repente, se prostrou no chão e começou a chorar descontroladamente ou clamar a Deus, ou qualquer coisa do tipo. Não é uma possessão, é um encher do Santo Espírito. Ninguém começou a rir ou chorar sem conseguir parar, como um símbolo, um sinal de que ela estava cheia do Espírito Santo. Nada do tipo. Nada do tipo. Os líderes pentecostais, neopentecostais e carismáticos dos dias atuais, na verdade, eles criaram da imaginação deles uma longa lista de supostos sinais de que uma pessoa está cheia do Espírito Santo. Todos eles baseados em sensações físicas. Daquilo que eles chamam de o batismo do Espírito Santo. Isso não possui nenhuma base na palavra de Deus. Nós não vemos isso na experiência desses irmãos e irmãs aqui. Nada do tipo. Eles tomam esses textos sobre o encher do Espírito Santo, uma capacitação especial, para uma tarefa específica, e tentam usá-los como prova para um chamado batismo do Espírito Santo. Percebe? Não podemos confundir isso. Um só batismo na salvação, muitos preencheres do Espírito ao longo da nossa jornada. O encher do Espírito, nós lemos nesse versículo, enchei-vos do Espírito. A palavra grega original por trás desse encher aqui é interessante. Ela simplesmente significa preencher ou completar. Completar algo que estava ali faltando. Às vezes também significa adicionar esse encher que Paulo menciona aqui em Efésios. Se você enche uma jarra de água, isso não necessariamente quer dizer que a jarra esteja vazia ou que você tem que esvaziar. Você preenche, não é? Essa é a ideia também aqui. Nós já recebemos o Espírito de Deus por inteiro na nossa salvação. E o que é o encher do Espírito então? O Espírito que já habita em nós, no momento da salvação, como selo da salvação, ao longo da nossa jornada cristã, ele completa a medida que nos falta para uma tarefa. Ele nos completa onde nós somos deficientes. Para a realização de certas tarefas, ele dá poder quando nós somos fracos. Ele dá ousadia quando nós somos tímidos, para evangelizar. Ele cria em nós um senso de urgência quando nós somos letárgicos. Coragem onde somos covardes e assim de muitas outras maneiras. Ele preenche as nossas deficiências para uma tarefa específica diante de nós. Esse é o encher do Espírito Santo. Ele preenche, ele veio habitar em nós permanentemente no momento da conversão, por inteiro, como selo da nossa salvação. E então, salvos, ele agora nos preenche
dessa energia, desse poder necessário para as tarefas que nós temos diante de nós, para as dificuldades, para os desafios que nós temos diante de nós na vida cristã. Desafios de santificação, de um coração limpo, uma mente pura, de nos afastarmos do mundo. Desafios de testemunho cristão, para o evangelismo e coisas do tipo. E para cada uma dessas tarefas específicas, por causa de nossas fraquezas, por não conseguirmos realizá-las por nós mesmos, nossa própria força, inteligência, então o Espírito Santo completa a medida que falta para a tarefa. Não é que nós somos esvaziados completamente para recebermos pela primeira vez o Espírito Santo, nada do tipo. Nós não somos esvaziados de nossa personalidade, ele não subjuga a nossa personalidade. Nós não somos possuídos por um controle sobrenatural que suprime a nossa personalidade ou capacidade, que se coloca no controle automático da nossa vida, nós não precisamos fazer nada do tipo. Nós somos preenchidos de uma medida necessária de força para a obra que nós temos diante de nós. O Espírito Santo fortalece para que nós realizemos aquela obra, aquele dever que deve ser cumprido. Santificação, de testemunho do Senhor Jesus Cristo, de firmeza no meio da provação. Como uma jarra para ser preenchida, não é? Não precisa ser completamente esvaziada. O Espírito que agora habita em nós preenche, supre as nossas fraquezas e necessidades. Ele, como nós mencionamos, preenche as nossas necessidades dando vigor, força quando necessário, discernimento quando estamos confusos ou ignorantes ou em condições ingênuas em algumas situações, não percebemos o perigo ou o erro que estamos fazendo. O Espírito Santo traz discernimento nesse momento. Coragem quando somos covardes e de muitas outras maneiras ele preenche essas lacunas. Nós lutamos e oramos por santidade na vida, não é? Continuamente, diariamente. O que o Espírito Santo faz então é nos dar poder para isso. Nos dá poder para vencermos a imoralidade, o erro, a mentira, para tirarmos de nós, na nossa frente, aquilo que nos impede de caminhar de modo santo, força e vigor. Essa é a obra do Espírito Santo. Esse encher do Espírito Santo é uma ação invisível e sem um elemento físico da parte do Espírito, obviamente, que nos habilita com poder e força, nos capacita quando sinceramente nós oramos e rogamos de Deus por força, por direção, por ajuda. Então o que nós recebemos? O encher do Espírito Santo. O encher algo para uma tarefa objetiva e prática, você ora por sabedoria, e o que você recebe? O encher do Espírito Santo, com discernimento, com condução, com vigor. Às vezes, em uma situação de evangelismo ou de testemunho pessoal, ele vai trazer à tua mente aqueles versículos que você estudou tanto tempo atrás, nem mesmo se lembrava, para que você testifique aquela pessoa diante de você pela palavra, não por tuas ideias, porque o Espírito Santo só autentica a palavra. Você já percebeu isso? Essa é uma obra do Espírito Santo. Às vezes, obviamente você estuda a palavra de Deus todos os dias e ele traz isso à tua mente, não é? O Espírito Santo não nos coloca no controle automático e vai nos guiando de maneira alguma. Ele nos ativa para que nós realizemos a tarefa. E quando é necessário, às vezes ele reaviva a memória também, para que naquele momento específico você tenha a palavra na língua para testemunhar, para falar do Senhor Jesus Cristo. E às vezes ele te dá até fluência na argumentação, e você depois se surpreende: como é que eu consegui argumentar dessa maneira? Esse não sou eu? Como é que isso fluiu? Os versículos foram se encaixando, as ideias foram se encaixando de tal maneira a convencer essa pessoa do erro ou da necessidade de Cristo. Essa é uma obra do Espírito Santo. Esse é o encher do Espírito Santo. Você estuda a palavra, você ora diariamente, e na hora da tarefa ele supre aquela necessidade que você mesmo não conseguiria. Às vezes, entre as situações, você quer evangelizar uma pessoa e você vê a dificuldade, há uma situação psicológica ali com outras pessoas que é muito difícil. Ele abre uma porta onde você está sozinho com aquela pessoa, numa situação específica daquela pessoa, que ela vem te perguntar e te buscar respostas espirituais. Essa é a magia do Espírito Santo, de modo que você não tem desculpa a não evangelizar. É que opera. Essa é uma prova real da obra do Espírito Santo em nós. Ele te ajuda a adorar na tua fé com um temperamento santo, muitas vezes. No momento de ira, ou alguém pisa no teu calo terrivelmente, ou você é desprezado, e as pessoas estão te observando porque elas sabem que você diz servir a Jesus Cristo. Então, no momento em que você poderia explodir ou dar um mau testemunho, a paz de Deus te controla. E você se pergunta: será que eu me tornei uma pessoa que nem me preocupa, nem me importo mais com isso? Não. Vou sustentar e proteger o Espírito, para que você não envergonhe Jesus. Você é sincero, você quer honrar a Cristo. Você acorda de manhã e diz: Senhor, eu não quero envergonhar o nome do meu Salvador.
Então, na situação difícil, Ele te sustenta, Ele te segura, para que Cristo seja honrado também. Nós testemunhamos ativamente por palavras, mas passivamente por nosso comportamento. As pessoas nos observam. Essa é uma obra do Espírito também. Conforme a cada dia nós reconhecemos a nossa necessidade de maior santidade na vida, de ajuda para o testemunho na obra, e ao fazermos, nós oramos ao Senhor por ajuda, por fluência, por ousadia, por vigor. Então o que nós recebemos é um encher renovado do Espírito Santo a cada dia. Um só batismo, vários encheres do Espírito Santo em nossa vida. Certamente que nós podemos definir ou falar em termos de receber mais do poder do Espírito, ou mais de sua influência, ou mais de seus frutos, mas nós nunca podemos falar de algo como mais do próprio Espírito. Ele já está em nós por inteiro. Ele não é dado em conta-gotas nem por medidas, porque ele não é uma energia ou uma imanência. Ele veio habitar em nós por inteiro no momento da salvação. O Espírito já está em nós, um só batismo, vários encheios do Espírito Santo. Bem, nós vemos esse encheiro do Espírito Santo também na comunhão com o Espírito Santo, na comunhão que nós temos com Ele. Você abrir comigo em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Nós vemos um termo interessante aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14, essas palavras: a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E nosso primeiro estudo a respeito do Espírito, nós vemos que o termo aqui, traduzido em língua portuguesa como comunhão, é no original grego o termo koinonia, bem conhecido entre os crentes. Em várias outras passagens da Bíblia nós temos o termo participação, ou participar com, é o mesmo termo, koinonia, que é traduzido de maneiras diferentes no Novo Testamento, em português. E a ideia por trás dessa palavra, bem rapidamente, é que a comunhão do Espírito, ou quando esses termos, são usados no Novo Testamento, dá a ideia de participar de algo, comunhão em algo, ou participar com alguém em algo. Paulo fala sobre não ter comunhão com alguém nas trevas, ou nas obras da treva, no pecado. Ter comunhão na luz, um com os outros na luz. Nós temos comunhão com o Espírito em Cristo Jesus. Comunhão com alguém em algo. Nós vemos que o Espírito, ele não se projeta, ele não traz foco sobre si mesmo. A obra dele, conforme nós vemos no Evangelho de João, é glorificar a Jesus, é promover a obra de Jesus. O Espírito canaliza tudo aquilo que Jesus Cristo, em sua vida perfeita, alcançou para a salvação dos eleitos. Salvação ele aplica na vida do eleito, e depois ele canaliza os méritos de Cristo para a santificação e crescimento. Então nós temos comunhão com o Espírito, porque ele revela Cristo em nós, comunhão com o Espírito em Cristo, e nós manifestamos Cristo no mundo. A obra do Espírito é promover Cristo, e a nossa obra também é promover Cristo. E assim o Espírito nos capacita a promover Cristo Jesus no mundo. A comunhão do Espírito, então, comunhão com alguém em algo. Essa é a ideia por trás dessa palavra. Às vezes, como mencionado, ele preenche essas nossas dificuldades. E essa ideia da comunhão que nós temos com Ele numa obra nos faz perceber o balanço e a perspectiva correta da obra do Espírito em nós. Ele nunca vai projetar a si mesmo a nossa mente para trazer glória a si. Jesus Cristo diz: ele recebe de mim, e o que recebeu de mim ele falará. Essa é uma comunhão então que nós temos com o Espírito, uma espécie de parceria com o Espírito. Eu creio que esse é um termo muito bom para representar isso. Nós temos uma parceria com o Espírito. O Espírito ele aplica os méritos de Cristo em nós, as bênçãos alcançadas por Cristo para a nossa salvação e na nossa jornada cristã. Então, o conceito correto da obra do Espírito na vida do crente é que a graça maravilhosa de Deus, quando Ele toma pecadores vis como nós, ao aplicar os méritos de Jesus e nos salvar, nos tornar filhos e filhas de Deus, então Ele segue gradualmente a santificar as nossas vidas. É uma parceria aí. Isso é possível porque Ele habita em nós, pela sua graça. Ele opera de um modo poderoso, porém de um modo gentil em nossas vidas, apontando Cristo e promovendo Cristo em nós. Ele não nos derruba no chão, nos amarra os pés e as mãos, tapa a boca, toma o controle e faz aquilo que deseja. Essa não é obra do Espírito. Ele não esvazia o crente, não elimina a nossa consciência nem personalidade quando como uma pessoa é possessa. Isso nos faz nos advertir de muita coisa que nós temos visto por aí, de pessoas supostamente cheias do Espírito Santo caindo no chão e perdendo o controle. O Espírito Santo não faz isso, porque Zacarias capítulo 4, versículo 6, ao declarar sobre o Espírito de Deus, diz: não por força
nem por violência, mas pelo meu Espírito. O Espírito de Deus é gentil, ele é discreto, ele opera poderosamente, mas ele inclina o coração para cumprir a vontade de Deus. O que ele faz é como um parceiro, Paráclitos, alguém que vem ao nosso lado para nos fortalecer, nos dar poder. Ele inclina o coração, ele vem ativamente consciente de coisas que nós não percebemos, de nossa negligência, de nossos privilégios, ou de uma situação que nós nos encontramos, de modo a proteger, de modo a santificar, de modo a ajudar. Ele é ativamente consciência, ele dá discernimento espiritual e compreensão. Ele é um parceiro, se nós podemos assim dizer, um parceiro mesmo no sentido de negócios da palavra. Deixa eu me explicar isso. Uma pessoa talvez ela tenha o desejo de abrir um pequeno negócio, não é? Um comércio talvez, e talvez ela não tenha o poder financeiro, o capital inicial necessário. E se ela for uma pessoa afortunada, talvez um parceiro rico, um amigo rico a ajude e dê a ela o capital necessário, e assim eles se tornam parceiros, não é? Mas veja, não é o parceiro rico nessa história que vai lá abrir a loja, limpar o balcão, gerenciar a máquina registradora, colocar os produtos. Isso é o parceiro ativo que faz. O parceiro rico entra com o capital necessário para que isso exista, para que isso comece a mover. Essa é a mesma ideia. Quem vai contabilizar, limpar, vender, registrar, fazer a coisa girar, crescer, é o parceiro ativo, e não o parceiro que oferece o capital. O parceiro ativo faz todas essas coisas, enquanto o parceiro financeiro provê o capital. Eu sei que não é uma boa ilustração, mas ela clarifica a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Veja, quando nós precisamos de um capital espiritual maior, ali vem o Espírito Santo, não é? Quando é necessário discernimento, liberalidade, e nós nos voltamos a esse parceiro infinitamente rico e poderoso que é o Senhor, Ele nos dá sabedoria, mas não para ficar sentado no sofá, para ir testemunhar de Jesus. Vigor espiritual para falar de Jesus Cristo, poder para vencer o pecado. Nós somos os parceiros ativos. Ele é aquele que nos dá o capital espiritual para vivermos isso. Ele é poderoso e nós dependemos completamente dele para fazer a obra de Cristo para o nosso crescimento espiritual. Essa é a ideia da comunhão com o Espírito. O Espírito proclama Cristo no mundo, na vida dos eleitos, na santificação, e nós proclamamos Cristo no mundo. E o Espírito de Deus nos capacita a proclamar comunhão com alguém em algo. Essa é a comunhão do Espírito. Bem, o encher do Espírito é essa capacitação, então, do Espírito Santo na vida do crente. Invisível aos sentidos. No nosso primeiro estudo, nós estabelecemos um princípio bom, bíblico, importante. Nós não lidamos com o Espírito, nem ele lida conosco pelos olhos físicos, nada sensorial, mas pelos olhos da fé. O encher do Espírito, então, é essa capacitação do Espírito Santo que nos fortalece e nos capacita quando nós sinceramente e humildemente clamamos a Deus por ajuda em situações específicas. Então vem o encher do Espírito Santo. Deixe-me dizer, para ficar ainda mais claro, de acordo com a palavra de Deus, o que não é o encher do Espírito Santo nesses últimos minutos que nos restam. Veja, o encher do Espírito Santo ele nunca é para uma promoção pessoal de si mesmo. Jamais. O Espírito Santo, como eu mencionei, ele não é como uma bela roupa que eu saio desfilando e mostrando para todo mundo por aí. O encher do Espírito Santo não é como um perfume para atrair pessoas. Ele não foca em si mesmo. Não é um fim em si mesmo. Ele não te coloca acima de outros crentes ou no centro do palco e te faz um super crente que anda por aí de nariz empinado como se tivesse algo que um outro crente não possui. O Espírito Santo não é para promoção pessoal. O encher do Espírito Santo não é para isso. Na verdade, ele produz humildade. Ele nos faz ver as nossas deficiências e a nossa necessidade da graça de Deus diariamente. Quando nós percebemos que foi Ele que operou em nós, nós vemos quão fraco e frágil nós somos. Mas ao mesmo tempo cria uma alegria, um desejo de andar com Ele. Ele glorifica a Cristo. O Espírito não se promove a si mesmo, ele se projeta na mente de uma pessoa de modo a trazer os holofotes sobre si mesmo. Nós aprendemos sobre isso no nosso segundo estudo. Em segundo lugar, o Espírito não suprime a mente ou gera confusão ou dúvidas, porque não é uma possessão. Ele não traz confusão. Ele não derruba uma pessoa no chão. Não gera descontrole, nem choro descontrolado, nem riso descontrolado. Ele não contradiz, veja, a palavra de Deus de maneira nenhuma. Jamais, nenhuma doutrina da palavra de Deus, porque é o próprio Espírito que inspira a palavra de Deus, que inspirou
os profetas e os apóstolos a escreverem. Então ele não levará uma pessoa que se diz cheia do Espírito Santo a fazer qualquer coisa que seja contrária à sua própria palavra. Não é um espírito de contradição ou de confusão. Ele não contradiz a sua própria palavra. O Espírito de Deus, o encher do Espírito de Deus, não dá nenhuma margem ao pecado, nem à carnalidade, nem justifica o erro. Por que eu menciono isso? Porque nós vemos muitas pessoas por aí dizendo estar cheias do Espírito Santo, e ao observar as vidas das pessoas você descobre que muitas vezes são caluniadores, dão calotes, vivem na mentira, há tanta coisa estranha, ao mesmo tempo andam por aí como se estivessem andando nas nuvens, cheios do Espírito Santo. O Espírito de Deus não contradiz a sua própria palavra, não dá margem ao pecado, não dá margem ao erro. E alguns anos atrás, no testemunho desse evangelista pentecostal que se dizia cheio do Espírito Santo, em uma situação X, ele tinha o mesmo nome que o filho dele. Primeiro nome, segundo nome e sobrenome, exatamente igual ao do filho. E ele tinha um seguro de saúde. E o filho dele, já adulto, casado, sofreu um acidente e foi levado para o hospital, para o ambulatório. E ali o pai veio com o mesmo nome que ele, e o filho dele não tinha seguro de saúde. Então ele disse: o Espírito de Deus naquela hora me motivou a mente. Eu lembrei: se eu tirar a minha carteirinha do seguro de saúde e pôr no bolso do meu filho, é o mesmo nome, ele vai poder passar tranquilo. O Espírito de Deus não quebra as leis dos homens. Ele não mente, ele não engana quando ele enche uma pessoa. Ele não dá margem ao pecado. Esse não é a obra do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, a pessoa supostamente cheia do Espírito de Deus, não tenta virar um supercrente no sentido de promover a si mesmo aos olhos dos outros. Eu me lembro, 15 anos atrás, no enterro de um ex-presidente da República, de uma pessoa que se dizia cheia do Espírito Santo, que no momento da reunião espiritual que eles tiveram ali, de despedida daquele homem que se dizia religioso, aquele ex-presidente, esse jovem, supostamente cheio do Espírito Santo, entrou ali e parou a reunião e causou confusão e desrespeito, dizendo que ele tinha poder para ressuscitar aquele ex-presidente morto. E foi uma tragédia, um mau testemunhar a igreja dele. E pouco tempo depois descobriu-se que ele havia deixado sua esposa por adultério e tantas outras coisas. O Espírito Santo não é uma possessão. Ele não torna pessoas supercrentes que se andam vestidos com suas roupas de super-heróis nas igrejas acima dos outros, se gabando de um lado para o outro. E isso não é o encher do Espírito Santo. Ele gera humildade, ele gera submissão, ele gera um senso de ouvir e ser ouvido. Ele se alegra com o testemunho de um outro crente também. Ele não é duro, ele não resiste dessa maneira. Ele não produz uma classe de supercrentes uns acima dos outros. Deve estar bem claro em nossas mentes que o Espírito de Deus, ele não substitui a lei de Deus na vida do crente, nem se opõe à lei de Deus em nossos comportamentos. O gracioso Espírito de Deus, quando energiza nosso desejo de santificação, ele não fala por si mesmo, ele não dá um novo padrão de comportamento ao crente que não esteja na Bíblia. Na verdade, ele testemunha da palavra de Deus, como João capítulo 14, 23 em diante, 15, 16, 14 nos ensina. O Espírito Santo, ele jamais é uma fonte independente de direção ou de condução na vida do crente que não esteja na palavra. Assim, uma pessoa nunca pode dizer, ao fazer algo, foi o Espírito que me conduziu, quando isso não tem nada a ver ou base nenhuma na palavra de Deus. Porque o Espírito Santo não é uma fonte independente de condução e de direção na vida do crente para o seu próprio ministério, de algo que esteja fora dos parâmetros bíblicos. Ninguém pode sair por aí dizendo que foi o Espírito que o guiou a fazer X ou Y, que não tem nenhuma base na palavra de Deus. Em termos de nossa santificação, isso quer dizer que o Espírito nos capacita, na verdade, a entender melhor os padrões da palavra de Deus de comportamento e a lei de Deus, e a nos submetermos a ela. Nós não estamos livres da palavra de Deus. Nós permanecemos. A lei moral de Deus está sobre nós. A lei cerimonial passou, Cristo, o único sacrifício. A lei civil, em sua maior parte, também passou, o Estado de Israel não existe mais. Mas a lei moral de Deus, 10 mandamentos, está sobre o crente. Nós não estamos fora disso. Assim, ninguém pode agir levianamente e dizer que foi o Espírito Santo. Se você negligencia a tua responsabilidade de estar na casa de Deus, de chegar no horário, de evangelizar, não diga que foi o Espírito Santo que não te permitiu. Muitas pessoas que saem por aí, e tudo que elas fazem, eles dizem: olha, o Espírito Santo não permitiu, foi o Espírito Santo que me conduziu. Essa é uma característica de muitas pessoas, nesse movimento estranho que nós vemos por aí. Assim, o Espírito de Deus, o encher do Espírito, não nos torna pessoas desregradas, ou difíceis, ou que supostamente somos guiados por um parâmetro de comportamento ou lei que não esteja na palavra de Deus.
De maneira alguma. Jamais. Bem, queridos, nós devemos começar a cada dia em oração, reconhecendo a nossa necessidade de ajuda de Deus, a santificação, o testemunho, o serviço na obra do Senhor. E conforme nós fazemos e oramos a Deus por tudo isso, por vigor, por fluência, por alegria no Espírito, então nós recebemos diariamente esse encher e essa preparação extra do Espírito Santo para as tarefas que se desdobrarão diante de nós ao longo dos dias. Lembre-se sempre, o Espírito de Deus, uma pessoa, é um residente permanente em tua vida. Se você simplesmente parasse às vezes para pensar sobre isso, que a terceira pessoa da Santa Trindade, de um modo tremendo e maravilhoso, que vai além da nossa compreensão, reside permanentemente dentro de você, como você andaria então em santificação, em reverência, em segurança, que você é um filho e uma filha de Deus, em alegria, que em qualquer situação, qualquer dificuldade você pode orar a Ele, fazer uma oração em emergência a Ele, ser guiado por Ele. Isso deve tornar todo crente desejoso de uma obra cada vez maior da segunda santa pessoa da Santa Trindade em nós. Submetermos a Ele, jamais extinguir o Espírito, jamais deixar de ouvir a voz de Deus pela consciência, obedecer, submeter, sermos guiados por Ele. Veja, os judeus, nos dias do Senhor Jesus Cristo, falhavam em duas grandes coisas. Cristo nos diz, em Mateus 22, 29, que eles erravam por não conhecer a palavra nem o poder de Deus. Será que essa não deve ser a nossa grandiosa necessidade e busca a cada dia? Conhecimento maior da palavra, sermos guiados por ela, na palavra, e não por supostas visões ou revelações, e viver cheio do Espírito Santo diariamente. Nós não podemos errar, porque nós temos agora o Espírito Santo em nós. A vida cristã começa pelo Espírito, batizados, salvos pelo Espírito, e assim ela deve ser nutrida e aperfeiçoada no Espírito. A vida cristã é uma vida cheia de vitórias no Espírito, de alegrias, mas de deveres, de provações, de sacrifícios, e tudo isso fortalecido pelo Espírito. E deixe Ele agir na tua vida pela palavra, submeta-se a Ele, seja um crente sério, sólido na palavra. E vamos concluir o nosso estudo nessa manhã cantando juntos.